Sejam bem-vindos a mais um episódio do Famílias em Nós e Família Sem Nós, que é o que a gente vem com o intuito de trazer para vocês cada vez mais, né? Como desembaralhar os nossos familiares e como fomentar o nó conexão, o nó vínculo. Hoje a gente tem aqui, né, Bê, uma grata surpresa, uma grata companhia. Uma convidada muito especial. Amanda Figueiredo, que é nutricionista, e hoje a gente vai bater um papo, nós três, né, Bê, sobre a obesidade infantil. E eu acho que o nosso papo, ele cria um caminho para além do que a gente vê por aí. E mais, para além da culpa que acho que toda a família carrega, da comparação que todo ser humano na Terra carrega, em virtude da sociedade que a gente vive hoje, o que a gente tem aí de indústria, de marketing e tudo mais. Então, acho que o nosso objetivo hoje é também levar a reflexão sobre isso, desatando esse nó com informação consciente e botando todo mundo para pensar um pouco sobre isso, não é? E entender principalmente, e muito bem-vinda, Amanda! Obrigada pelo convite, tô adorando estar aqui com vocês. Linda, gente que tá adorando você com a gente para discutir algo que é tão sensível, porque a gente precisa também desconstruir a obesidade como estética. A gente tem que trazer a obesidade no contexto de saúde. Com certeza. E o que ela vai impactar na vida das pessoas e o que ela vai impactar num indivíduo que está em franco crescimento e formação. Então, eu ser obesa hoje, num recorte da minha vida, vai impactar na minha vida futura. E a gente não pode mais só pensar no hoje. A gente tem que entender o amanhã, e estamos vivendo cada vez mais. Certo? E queremos viver cada vez mais com qualidade e com possibilidades, por que não? E a gente também traz uma reflexão em relação à obesidade de uma era que nós vivemos da desnutrição. Então, o bebê gordinho, fofucho, Era um sinônimo de gostoso, saúde, é é um verdade. sinônimo de saúde. Eu ainda nas minhas provas... Beber farinha láctea, né? Exatamente. É isso. E a gente hoje entende que estamos de novo com uma doença que é uma epidemia, que ela é mundial, ela não é um benefício ou um privilégio de tal região, enquanto a desnutrição ela era mais vista nos países de menor acesso. E na minha prova de residência ainda caíram questões sobre kwashiorkor, marasmo, que era o auge da desnutrição e da gravidade, que hoje raramente a gente encontra dentro do nosso país, mas ainda é uma realidade, infelizmente, em outros. Mas a obesidade, ela cada vez se faz mais presente no dia a dia das nossas vidas, né? Com certeza. Em 2025 mesmo, é um estudo bem recente que pela primeira vez no mundo a obesidade infantil ultrapassou a desnutrição. Né? Então é muito recente a gente sair desse cenário de desnutrição e agora a gente entrou no extremo, né? Que é exatamente, que é de obesidade. E a Bettina falou super bem, a gente não está falando aqui de estética, a gente está falando da obesidade doença reconhecida. Né? Então não é esse pensamento só do fator estético, é entender a obesidade como uma doença multifatorial. Então ela tem muitos fatores, né? Não dá para apontar um culpado e às vezes as famílias já vêm muito com essa culpa no consultório. Então entender um pouco que a obesidade ela é multifatorial e ela pode ter vários fatores que implicam e não só a culpa da família não está alimentando bem aquela criança. E muito da obesidade, a gente já sabe isso, a gente estuda muito na área da nutrição comportamental. Então, a obesidade, ela também vem de um comportamento. E aí, já entrando um pouco no assunto, a gente, né, às vezes as mães não percebem que é um comportamento que não foi nem ela que criou. Né? É um comportamento que está na atmosfera, que vem muito do marketing, da indústria de alimentos. Então, às vezes, a criança ela só está reproduzindo um comportamento que ela não tem nem condições de entender que ela tem. Né? Então, por isso que, às vezes, só o proibir
né? Ou só a família falar, a partir de agora não tem mais isso em casa, às vezes só isso não é suficiente para tratar a obesidade dessa criança. E são temas que a gente vive trazendo para desconstrução do que já é dado, do que já é rotulado, daquilo que a gente talvez não entenda mesmo a gênese, né? Da onde tudo isso surgiu, a gente entender que existem, de fato, vários fatores. Existe o fator genético. Sim, com certeza. Existe, ele é muito importante, ele é muito presente. A gente tem em termos de estatística, lembrando que estatística é de uma população e nem sempre vai caber para a nossa realidade, mas que ela nos norteia de alguma forma. E dentro da estatística, se eu tenho um dos pais que são obesos, eu tenho 30% daquela criança de chance de ser. Quando os dois são, a gente cria essa expectativa, a gente extrapola para 70%. Uau. Em média. Então já existe de fato algo genético e que também é uma culpa que quando principalmente, isso eu trago porque fui uma obesa, trago dentro da minha família aquele medo. Eu tô já dando uma chance para o meu filho. E o ambiente que eu for criá-lo, aquilo que eu vou ser de modelo, aquilo que eu vou ensiná-lo, que é comida, vai também repercutir na saúde dele. Então, isso traz uma dor. Falar de obesidade, para mim, é uma dor. Porque até os meus 27 anos eu pesei 85 quilos. Sim. E não foi por estética que eu fui atrás, foi por necessidade Por saúde. de Saúde, É. claro. né? E pensando, né, até culturalmente, historicamente, como tudo levou a isso. A gente vem de uma sociedade, eu concordo que não dá para haver desperdício, sem certeza. dúvida nenhuma, mas em que raspar o prato, né, era uma obrigatoriedade e aquele prato, sem dúvida, ele precisa ser consumido, mas e essa quantidade, né? Como que a gente veio trazendo isso, inclusive dos nossos avós, né? Eu sou de família italiana, que tudo é em volta dessa mesa, né? Que tem carboidrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E você fica ali durante, vamos supor, o domingo, né? Em volta daquela mesa. Então, além da genética, do ambiente, tem também um histórico, porque se a gente for para trás, né? Talvez os nossos avós, de fato, tenham passado escassez, passado fome, né? Então, como isso foi sendo colocado para a gente também, molda o nosso comportamento hoje. Mas acho que essa levada de consciência, que é o que a gente se propõe aqui, é justamente falar, opa, peraí, né? Tem marketing, tem histórico, tem genética, tem cultura, mas eu vou ficar à mercê disso tudo ou eu posso, de fato, criar uma consciência, e aí a gente pode entrar na consciência alimentar, na reeducação, diferente do que eu venho vivendo até hoje. Acho que essa é a proposta, Esse né? histórico é super importante, né? Porque a gente vive, né, de histórias. Com E certeza. a gente vem daquilo que a gente aprende, do que a gente vivencia todos os dias. Para ter um refrigerante na mesa dos nossos pais, era o evento do ano. Uhum. Para ter uma bolacha recheada, era caro o acesso. E aí a gente vai vendo essa história se transformando e cada vez se barateando, mas às custas do quê? As custas, né, de ter cada vez menos alimentos. De verdade. De verdade, é super importante isso que vocês estão falando, né? Quando a gente vai estudar nutrição, é muito engraçado. A gente vai estudar Segunda Guerra Mundial, que foi quando os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que trabalhar. E a mulher estava sempre em casa fazendo a comida, então não tinha mais como fazer comida. Eu estava trabalhando e meu marido estava na guerra. Começou a vir essa indústria, né, dos alimentos ultraprocessados, dos enlatados, dos embutidos, dos rápidos. congelados, porque essa mulher passava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa, ela precisava abrir uma lata de alguma coisa e servir a criançada que estava na mesa. E isso que a Bettina falou, né, o acesso. Então as coisas foram ficando muito baratas. Tem um meme que circula, né, pelas redes sociais, não sei se vocês já viram, que é assim: comi, mas não morri. Aí mostra. Não, você comeu, tinha essa lista de ingredientes. Hoje tem essa lista de exato. ingredientes. Eu gosto muito de dar o exemplo, porque eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe ficava muito brava porque o pão de forma mofava muito rápido, né?
Hoje, você esquece o pão de forma lá na geladeira, você volta, fez viagem, Eurotrip, voltou, o pão de forma tá lá, lindo, maravilhoso. Então, assim, do que era feito aquele pão de forma, o que tinha, quais eram os ingredientes pro que tem hoje, né? A gente vê muitos alimentos que são sabor alguma coisa, então não tem mais nem chocolate, cacau, é sabor chocolate. O chocolate passou longe, então mudou muito para ser só o aroma, né? Exatamente, passou na esquina. É. Então, para ter esse acesso, baratearam muito, mas às custas de tirar o alimento de lá, né? Então é nisso que, como vocês estavam comentando, né? Existe o movimento, mas existe a consciência. Né? E uma das primeiras coisas que eu falo com as minhas pacientes é: vamos aprender a ler rótulo? Porque daí a gente pode consumir sabendo o que tem lá dentro. Né? E eu já aproveitando, eu ensino também, e eu ensino a questão do pão de forma, Amanda. Eu digo, tudo que mofa é bom. É verdade. Tudo que dura, além do que 3 dias, fique atenta. E outra dica que eu gosto de dar: tem mais que 3 ingredientes. Opa, e a gente vai dar mais dicas mais pra frente. Mas por quê? Porque, de fato, a gente tem que aprender algo que não fomos ensinados. E a geração hoje, da adolescência, de 13 para 14, 15 anos, que eu vejo em casa, eles aprenderam a ler rótulo. Sim. Eles têm o interesse de buscar. E a gente não aprendeu. Por quê? Porque, de fato, quando lá atrás tudo isso começou a fazer parte, existia um componente de comida. Não era uma necessidade ler rótulo. Ele foi transicionando, né? Ele foi transicionando nutricionalmente, empobrecendo o seu poder nutricional e virou uma vitória poder oferecer esse tipo de alimento. Por quê? Porque antigamente eu não tinha, não podia, agora eu posso dar para o meu filho. Eu venho de uma casa onde nunca entrou uma bolacha recheada. Nunca entrou um macarrão instantâneo, graças. Sim, sim. Só que o meu primeiro consumo, quando eu tive já o meu salário de fato, foi um pacote inteiro de bolacha recheada. Agora eu posso. Agora eu posso. E eu acho que fui um dos únicos. Que bom. Matei minha vontade. E olha, isso é muito, muito interessante, porque eu acho que um grande calcanhar nosso como sociedade é o eu mereço. Com certeza. Né? Porque aí é quando você... E eu posso prover. Exato. E mais, eu acho que aí você não tem fome, né? A tal da fome emocional. Você vai suprir uma necessidade emocional com algo que você merece. E, na verdade, o que a gente... E aí, por isso que fica o efeito sanfona, exatamente. Né? Dietas restritivas, que não pode nada, depois eu mereço, porque... Aí vem a culpa, e aí entra, né? E aí é uma dieta muito restritiva que não dá para seguir. E aí, tô estressada, eu vou comer, né? Tô triste, eu vou comer, tô feliz, eu vou comer. E aí vira um hábito, né? E a pessoa perde essa sensação de entender o que ela realmente tem vontade, fome e saciedade. Eu sempre dou um exemplo para as minhas pacientes, eu falo. Dou exemplo, tem a pessoa que todo dia ela vai almoçar no quilo, aí na fila, quando vai pagar, no caixa do quilo tem um bombom. Todo dia ela pega um bombom. Ela tava com vontade daquele bombom? Todo dia? Ou virou já uma coisa automática? Então, acho que a gente se perdeu um pouco nessas sensações. E falando um pouco de cérebro que eu não aguento, o quanto é importante ter essa consciência, porque no automático a gente vai para esse lugar. Porque, primeiro, a gente tem uma expectativa de ter prazer. Sim. Em tudo na vida. Vamos partir dessa premissa, né? Quando a gente vai para o eu mereço, é evidente que você está querendo curar aquela expectativa que você tinha de prazer e que você não teve. Mas o quanto isso é um hábito automático que você faz recorrentemente. E como é importante, por conta da consciência, falar, não, eu mereço saúde. E criar um outro hábito, e digo propositivo, né? No lugar daquele anterior. E isso, né? O nosso cérebro é moldável, né? Obrigada quem fez. E eu trago também uma referência em função das crianças, que a gente está falando de obesidade infantil. A criança tem o cérebro imaturo? Tem.
Sim, sem dúvida. Mas ela também é orientável. Com certeza. Ela é A treinável. gente fala tanto dos modelos, né? Exato. O exemplo arrasta, né? Não adianta tentar, O né? exemplo arrasta e não é o discurso, né? E eu até mandei para eles, né, um link do teste do marshmallow. A Betina ficou até com falou, ai, que tortura, meu Deus. É um teste antiquíssimo, acho que é de 1970. Mas muito legal porque a gente pode reproduzir para os dias de hoje. Exato, eles colocam, né, o teste é psicológico, neuro, né? Eles colocam então uma criança sentadinha, a pesquisadora vem e faz a seguinte orientação: tem um marshmallow no pratinho dessa criança, né? Ela fala assim: olha, eu vou sair rapidinho. E quando eu voltar, se você não tiver comido esse marshmallow, eu lhe dou 2. E depois a gente pode até disponibilizar o link Sim, aqui. porque é muito interessante, porque também é de diversas idades. Sim. E já tem esse entendimento. Exato. Essa capacidade. 5, 6, 7 anos, por ali, né? As crianças. E eles ali, realmente é uma tortura, porque tem um que cheira. Outro lambe, ele passa Fica o exposto, dedo, né? Ai, meu né? Deus, se eu cortar um pedacinho, alguém vai... Não, Tem o que uma dá- tirar um pedacinho. Uma dá uma mordidinha, depois ela enfia tudo na boca, né? Mas o quanto aquilo mostra sobre o nosso autocontrole diante, né? De algo tão tentador que me dá o prazer. Do eu mereço, né? Porque o doce, ele vem nessa linha do eu mereço, né? Sim, Mas não é mais um marshmallow. E como é interessante perceber que essas crianças conseguem, tudo bem, elas estão na recompensa, mas é uma forma de, né? Elas conseguem se gerenciar naquela tentação, né? E esse teste é muito interessante porque ficou comprovado que essas crianças que têm esse, aspas, treino dessa autorregulação desde cedo, elas são adultos que performam muito melhor depois, né? Inclusive em saúde, em dinâmica de vida, né? Mas o que eu quis trazer aqui é que a criança tem um cérebro imaturo, mas ela tem um adulto Orientando. Com certeza. auxiliar ali que possa orientar, que possa criar estratégias, que é um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco, para que essa criança crie consciência e não é, ai, ela vai ficar com vontade, né? Não, ela crie consciência de que aquele hábito é bom para ela e não a privação do doce é uma dor. E algo que eu também faço no consultório, que eu sempre peço parceria para o nutricionista, que vai de fato estar ali entendendo, né, o que essa família come. É fome de quê? E como a gente trabalhar com essa fome, né? E como a gente faz os acordos, né, dentro dessas possibilidades, porque também muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente já recebe essa família com essa rotina construída. Sim, Né? sim. Então é a rotina de tudo, você vai ganhar um docinho, é a rotina que, ele come super bem, doutora, mas tem as balas, os chocolates, a avó que traz, ou eu que deixo, é o pai que, sempre é o pai, né? Sempre a mãe põe a culpa, quando tá sempre comigo, nada acontece, Nada acontece. tá tudo bem. E como a gente vai, de novo, né, construindo essas pequenas metas, essas mudanças, porque quando a gente consegue fazer o acompanhamento dessas famílias desde sempre, a gente já vai trabalhando isso na prevenção. Mas isso é cultural também, o dar, né, o prover, muitas vezes é independente do que, mas eu estou provendo, eu estou dando aquilo que eu não tive, que eu não pude dar. Então, isso também é muito impactante e a gente também tem que saber ouvir essa família e poder devolver para ela, tá tudo bem. Vamos só parar e pensar, vamos entregar informação, Exato. vamos ver como a gente pode fazer diferente. Não, perfeito, né? Eu acho que a primeira coisa que eu sempre abordo é que as crianças foram muito afastadas da cozinha. Né? Então, eu já tive caso de paciente que ela não sabia reconhecer uma batata porque ela achava que a batata era a batata frita, batata era só a batata frita. Então, quando ela viu uma batata inteira, ela não sabia o que era. Da onde né? vem o leite? Uma Da caixinha. Exatamente. Então, eu acho que aquilo ali resgatar isso, trazer a criança para a cozinha, levar a criança na feira. Eu já fiz uma vez workshop de saladas com crianças e as crianças depois, elas mesmo montavam as saladas delas. Quando elas estavam em casa, elas lembravam e falavam, ai mãe, isso tinha na salada que eu
montei. Então, acho que trazer as crianças para a cozinha, apresentar os alimentos. Tem estudos que mostram que quando a criança tem esse contato, né, a aceitação dela é muito maior. Outra. Você me fez lembrar da escola. Na escola, como a gente era... a gente tinha a ISO 14001, que é da gestão do meio ambiente, então desperdício zero. A gente tinha um ciclo de desperdício zero. Então, a gente tinha a horta. Da horta, eles colhiam, lavavam, aquilo ia para o prato deles, e na sequência, o que era descartado de resíduo comum, né, ia para a composteira, virava adubo e eles voltavam para a horta. Maravilhoso. Então, a gente tinha... A transformação de tudo isso, Sim. né? Primeiro que dá uma noção, né, para a criança dessa coisa do natural. Começo, meio e fim, vai Sim. embolorar. O que é natural vai embolorar, né? Vai cair, vai... Não. Né? Faz parte Sim, da do natureza. processo. E aquilo para eles, né? Essa sequência lógica, inclusive, é perfeito, né? E cria para eles não só com alimento, mas com outras questões. Mas era fundamental. A gente tinha uma nutricionista na época que fazia esse trabalho de consciência, e esse processo da horta à horta fazia muito sentido para eles. Sim. Né? Era muito concreto. E outra coisa que a gente fez na escola também, só pegando o gancho aí, depois você fala dá mais dicas, é que é real, né? A gente tinha a bancada e a criança, lógico, sempre orientada por um adulto, mas ela que fazia o próprio prato, desde muito pequenos. Então, sempre tinha aquele grilo falante, sabe? Fala, você vai comer esse? Por quê? Por que você quer esse? E, sabe, né? Não tinha pressa. Mas tinha essa consciência diária até que com 4 anos eles faziam um pratinho para fome, comiam e estava tudo bem, sabe? Mesmo para aquela fase da seletividade, né, que eles têm com 2, 3 aninhos, a gente conseguia suplantar dessa maneira. Maravilhoso. E eu acho que é um jeito também de não fazer tudo no automático. As crianças recebem muito o que elas vão comer, né? Você trazer a criança para participar. E eu acho que isso pode ser desde a introdução alimentar, né? Não só empurrar a colher, mas a criança também experimentar. Ela é a protagonista da alimentação dela. E a gente faz tudo tão automático que eu acho que também as famílias perderam um pouco essa questão do comer, do sentar, do se alimentar. Tem muita criança que a mãe fala, ele só come se ele tiver uma tela. Então, ele nem sabe o que ele está fazendo. Não tem mais a relação do alimento. Ele tá lá prestando atenção numa tela, acabou. Só escorrega para dentro. Exatamente. Então, acho que essa questão do sentar à mesa, da família junto, dos pais pararem o que estão fazendo, a gente não ficar vendo TV na hora, cada um num lugar, um em pé, a mãe correndo. Então, a gente fazer da mesa esse momento. Eu acho momento sagrado em família, eu acho né? que sim. Era tão importante. Eu acho que, né, quem tá falando que é de família italiana, eu acho que tinha mais isso, do almoço e de todo mundo sentar e ser um momento de conversa. Eu acho que a gente perdeu muito isso pra comer rápido. Vai logo, tá vendo TV, tá na tela, não tá nem prestando atenção. Então, eu acho que esse momento de prestar atenção, a criança tem que entender, sentir a textura, né? Ver o que ela gosta, o que ela não gosta, sentir a fome, mas também sentir a saciedade. Uma criança que tá ali na tela, engolindo, praticamente, ela nem sabe se ela almoçou, o que tinha, né? Nem se ela gostou, sabor, né? E eu acho que também cabe muito aos pais apresentar muitos sabores e texturas. Tem que dar trabalho, né? É muito fácil falar. Dá muito trabalho. Mas quanto mais a criança tem, né? Essa alimentação diversa. Então, às vezes, ela não gostou da batata, faz de uma outra forma, né? Apresenta um alimento diferente. Dá para fazer muita apresentação diferente de um mesmo alimento, que às vezes a criança, daquele dia, ela não comeu, mas tenta de novo outro dia, né? Que ela vai aceitando. Nem tudo de primeira na nossa vida a gente aceitou também. Então, ter muito esse cuidado com a hora do comer, com as telas,
né? A gente sabe que a indústria dos industrializados, dos alimentos ultraprocessados, eles criaram uma fórmula, né? Tanto de sabor quanto de venda. Então, a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, eles têm lá aditivos, corantes, gorduras, coisas que é pra gente comer e dá uma explosão de sabor na nossa boca. Agora, imagina esse sentimento na infância, né? E aí, eu não suporto comer só um, né? Eu tenho que comer mais, mais e mais. Sim, era propaganda, era propaganda. Irresistível comer um só, como se fosse uma coisa boa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começa a estimular muito cedo o paladar infantil para esses sabores, é óbvio que ele vai achar o brócolis sem graça. Porque olha onde foi parar, né, o paladar. Então tomar muito cuidado para esses alimentos serem uma exceção. E que pra gente, né, é muito difícil competir com essa indústria, né? Com certeza. Porque tem toda a neurociência e o estudo por trás dela, tem toda essa questão do marketing infantil que atrai, com o personagem que gosta, com o brinde que recebe, com as embalagens incríveis, né? Então, isso vem sendo trabalhado, lógico, com regulação, com políticas públicas, né? Do que é consumido, do que é permitido para essa faixa etária, mas isso vem também de volta, historicamente e culturalmente, muito forte. Por anos isso se fez, né? Nos últimos 20 anos, isso foi se tornando cada vez mais forte. Com certeza, é um negócio e nada é por acaso, né? O brinde ali não é um presente, né? O sabor, a cor. Então, realmente, tudo isso foi pensado e, às vezes, voltando, os pais se sentem muito culpados e, às vezes, eles não pararam para pensar, né, no ambiente. A gente fala, né, tem o fator da genética, mas tem a epigenética. Epigenética é importante. Que é muito importante. Então, às vezes, os pais se sentem tão culpados que eles falam, ai, não tenho o que fazer. Eu falo, não, vamos entender o que está acontecendo. E aí eles começam a ver que pode ter um caminho. E como você pode mudar uma trajetória que talvez já estivesse traçada. Exatamente. Né? A gente vê hoje crianças cada vez mais jovens com obesidade. Então, hipertensas, com resistência periférica à insulina. Problemas, né, de colesterol alto. Então, você começa a ver esses prejuízos. A gente vai viver cada vez mais, mas a gente também quer viver melhor. Né? Imagina um adulto que cresceu com uma base de alimentação em ultraprocessados, que já teve um histórico de colesterol, pressão alta, na infância. Imagina como essa pessoa vai chegar, né, na vida adulta se a gente não tiver ali uma intervenção. Então, muito importante. Sem querer polemizar, mas já polemizando. Adoro. Ela também adora. Quando a gente dá 2 passos para trás e olha a pandemia, o que vocês acham? Vocês acham que a pandemia agravou? Com toda certeza, porque tiraram o nosso prazer de ir e vir. Isolamento. A nossa liberdade. Exatamente. E aí a gente descontou aonde? Na comida, né? Tava muito perto, né? Às vezes você estava trabalhando e olhando para a geladeira. E com as crianças também, elas perderam muito isso de socializar. Imagina como explicar para uma criança de um dia para outro que ela não podia mais ir na escola, que ela não podia ir no parque, que ela não podia descer para brincar com os amigos, né? Então ficou um pouco ali meio difícil de como entreter essa criança. Exato, e às vezes a mãe falava, mas coitado, ele fica lá um dia inteiro na sala, não tá indo para a escola, então deixa ele comer o que ele quer. Então foi um jeito de compensar a pandemia. E no início de toda essa situação que pra gente foi algo inimaginável, mesmo os edifícios com área de lazer fecharam. Sim. Porque você não podia ter o contato entre as pessoas, porque você ia disseminar o vírus cada vez mais, né? Então, essas crianças também não tinham nem área de movimento. A minha sala de jantar virou mesa de ping-pong. Porque tinha que inventar coisa. A gente tinha que se reinventar, não tinha como. Às vésperas do último dia do fechamento dos cinemas, eu e o Theo, que amamos ir ao cinema juntos, por enquanto, né? Daqui a pouco ele vai me trocar, gente, mãe de adolescente. Mas enquanto ele me quiser, eu continuo ali, firme e forte com um balde de pipoca. Então, a gente saiu correndo para poder assistir o filme. Eram os 2 no cinema com mais 3 gatos pingados e acabou. Por quê? Porque todo mundo tava com medo e a gente não, os valentões. Porque Despedida. A gente não ia saber quando a gente ia viver isso de novo. Melhor do que no estádio, né, Bem? Não, mas a gente gosta também. Mas aí eu fico pensando que a gente volta, né? A Bê falou, a gente tinha medo e a gente compensou e tudo bem, né? Tá natural. Mas quanto que a gente
eu li outro dia uma frase que falava que é impossível unir felicidade com o desejo pelo que não temos. A gente sempre busca. É do ser humano. E a gente busca a felicidade hoje. Não, acho que sempre, né? A gente sempre busca a felicidade e a gente sempre está olhando para aquilo que falta, Uhum. né? E eu achei que essa frase criou um triplex na minha cabeça. Então, se eu olho sempre o que falta e eu busco sempre a felicidade, e esses dois componentes juntos não dão liga, então a gente precisa fazer alguma coisa para quebrar esse ciclo. Que aí fica uma busca incessante. Exatamente. E aí eu não consigo não transferir isso para Pra comida, Sim. né? A comida, como vocês bem falaram, ela é algo para que a gente possa sobreviver, né? É estancar, saciar uma fome fisiológica. Todo o resto, né? A gente sempre vai ficando nessa falta. Ah, não, ai, falta, ai, não, não falta, tá aí, ó. Arroz, feijão, né? Legumes, carne, tá aí. E pronto, não, né? A gente fica sempre imaginando e nessa expectativa que no fundo, ela se contrapõe à nossa própria busca de felicidade. E eu acho que a gente chegou num ponto também, me corrija, por favor, Amanda, que eu queria também dar outra provocadinha. Hoje a gente tem muita informação, né? Às vezes de qualidade, às vezes não. Mas eu fiquei com aquela sensação de que comer proteína, Boa. carboidrato, comer. Você Sei lá. descaracteriza o alimento. Você não fala de comida, né? de Proteína. macronutriente. Eu falo, gente, quando eu era criança, minha mãe falava, tem que terminar o bife primeiro. Não era assim, proteína. Porque o prazer ou a felicidade, você fala, vou comer proteína. Qual o prato que você mais gosta? Bife, batata frita. Tudo bem que era batata frita, mas era o bife e a batata frita, né? Não era o carboidrato, a proteína e a gordura. Exato. E aí o carb virou um coisinho. Vilão, você e aí não pode agita. comer à noite. E o ovo não podia muito, agora a gente ficou assim, ó. E isso, o quanto interfere tanto na alimentação da família e já respinga na criança. Exatamente. Tem um livro super interessante que fala sobre isso, né? Que ele fala sobre o terrorismo nutricional. Ai, Conta pra adorei. gente. Ele, Desenvolva. ele é ótimo, né? Ele fala muito dessa questão. Então, as pessoas hoje em dia, elas foram para um... Acho que o ser humano é um pouco 880, né? Sim. Então, foram para um outro lugar. Hoje Então, mais do que nunca polarizados. exatamente. E aí vai desde a pessoa que só, né, come ultraprocessado, né, a pessoa que vive à base do macarrão instantâneo, àquela pessoa que ela pesa absolutamente tudo que ela come, né? E aí, comer não é, por mais que pareça, né, a gente não nasceu para comer ser um ato mecânico. Comer é um ato, sim, que a gente está nutrindo o nosso corpo, mas também é um ato social. Só que aí foi para esse outro caminho, né, do terrorismo nutricional. Então, que as pessoas, né, estão desesperadas contando macro, contando micronutriente e passando isso para as crianças. Já vi crianças que falavam que queriam tomar whey protein porque a mãe toma. Então, vai por todo esse lado que realmente isso também bagunçou. Então, você fala, eu não posso, né? Teoricamente, eu não posso comer bolo e eu tenho que bater 120 gramas de proteína e a partir das 8 da noite eu não posso comer carboidrato. Você perdeu a espontaneidade, o prazer na alimentação. Perfeito. E tudo isso, além de tudo, é insustentável. Né? A não ser que você viva... eu não estou falando do fisiculturista, dessas pessoas. Sim. Mas imagina você, No seu dia a dia, na no sua seu rotina. dia a dia, a Betina no hospital... você vai na casa de um amigo, você levar balancinha. Não, gente. Então, assim, Enlouquecedor. é muito enlouquecedor. Então, eu acho que a gente tem que entender que a vida ela é feita de equilíbrio, Uhum. né? Equilíbrio. E assim, Tava na ponta da minha língua a o meu palavrinha. filho, o paciente falou assim, porque agora no Halloween vai ter entrega de doces
no prédio, e aí é muito difícil. Se é uma criança que ela come, né, arroz, feijão, salada, frutas, legumes, verduras, e no Halloween ela come doce, tudo bem. A gente sabe que é uma coisa pontual e depois ela volta. Vai trancar a criança. Sazonal, Vou é. trancar a criança dentro de casa no Halloween, porque vão passar no prédio pedindo doce, entendeu? Então é o Porque isso também faz equilíbrio. parte de uma manifestação social, Exatamente. né? Onde ele vai estar junto com os pares, vivenciando aquilo, de bater na porta, Exatamente. né? Senão a vida fica muito Fica sem graça. feliz. Então a criança eu vou mandar meu filho pra festinha, vou mandar a marmitinha dele. Além de tudo, o menino, ninguém vai querer ser amigo da Pois criança. é, o diferentão, chato. né? Então, assim, é a criança que quando vai na festinha come brigadeiro e come bolo, mas que em casa ela tem hábitos bons, na maioria do tempo. E aí a gente sabe, tem o estímulo das festinhas da escola do amigo, vai na casa de um amigo. O problema é a exceção vira regra. Porque senão também a criança começa a achar, e aí vai por um outro caminho também, que a gente já tem, infelizmente, cada vez mais casos de distúrbios alimentares em crianças. Então, crianças, meninas, geralmente meninas, mas meninos também com bulimia, com anorexia. Isso também é uma realidade, porque às vezes a criança fica com tanto medo, né? E os pais ficam privando tudo, então a criança não pode nada, ela, né, não vive num mundo real, que ela começa a se comparar e ela começa a ter medo e ela vai por outro caminho. Então, às vezes, esse ambiente Perigosíssimo a também. gente cria dentro de casa. Então, a É mãe fica verdade. tanto reprimindo a criança que ela não pode fazer tal coisa, porque senão, né, vai engordar, que daí a criança pode ir por um outro caminho. Aí você vê uma criança de 6 anos com compulsão, é muito triste, né? A criança já perdeu totalmente essa questão da fome e saciedade, já começa a sentir relacionar culpa com alimentação. E nosso papel também, enquanto a gente recebe, né, essas famílias, de como a gente fala e entrega a informação na frente dessa criança. Porque primeiro eles são esponjas. Muitas vezes eles podem nem mostrar nem muita reação ali, né, o entendimento do que está acontecendo, mas aquilo bateu neles e ficou. E a questão do que a gente pode levar essa criança a entender. Então, ou é aquele compulsivo que come demais, ou é aquele que fala não posso porque eu vou ficar gordo, né? Como se isso fosse alguma coisa de aceitação. E não, gente, de novo, trazer para um conceito de saúde, de equilíbrio, de bom senso. E o que a gente hoje também tem que tomar cuidado, né, com essa indústria tão instrumentada, né? É a questão de dizer que o equilíbrio de você comer o que você quiser é uma atividade física, né? Como se a atividade física não fizesse parte do comer direito. Não, você pode comer o que você quiser, mas depois você vai lá, malha. Então você está deslocando a culpa, dizendo que você está tendo um equilíbrio. Você Como tá se vivendo a alimentação bem. ela fosse, né, uma parte separada de um estilo de vida de hábitos Sim, saudáveis, né? Exato. E aí entra, né, sedentarismo. Então, não, a criança é super ativa, ele joga futebol por isso que ele come muito. Não, ele tem uma criança que ele joga futebol e se alimenta bem. Não são coisas que a gente compensa. E às vezes até os adultos pensam muito nisso, né? Porque a eles frase, estão sendo... eu treino para comer, então a criança escuta O também. famoso, vou recolher o balde que eu chutei. Chutei, né? Eu brinco, eu falo assim, final de semana não é pra você enfiar o pé na jaca, você só apoia, É. né? Você vai ter um momento, não precisa ser também todo final de semana, você vai ter um momento diferente e tal. E a gente tem, né, muitos estudos que saem em revistas importantes como o Lancet, que a gente vê que, assim, trabalhar só com os pais é falha na certa. Não funciona, porque tem todo um sistema contra a gente, Com certeza. né? E contra essas famílias, Uhum. porque parece que tá tudo bem, que eu tô fazendo a sua família ser mais feliz, mas em contrapartida eu tô querendo o lucro que tem por trás de tudo Mas isso. eu tô te oferecendo plástico. Exato. Né? E tomar cuidado. Então, quanto é importante essa mudança ser ambiental, ser regulatória, ser cultural, ser dentro da escola que te permite na cantina, você pode comprar um doce por dia. Não é um por semana, Né? é um por dia. Eu ouvi isso essa semana no consultório, enquanto eu estava tentando, né, conversar com uma pré-adolescente como a gente podia melhorar a qualidade alimentar. Ah, não, professora, deixa a gente ir lá na escola, na cantina, comer um doce por dia, porque é o que o aplicativo também permite. Então, até o aplicativo está trabalhando Meu contra Deus, a gente. contra nós. Tem muita coisa pra gente fazer. E tomar muito cuidado, falando também dessa questão de indústria, né? Dos falsos saudáveis, Uhum, né? isso. Então, uma
uma paciente até falou assim, porque meu filho gosta muito de achocolatado, mas aí eu achei uma versão de achocolatado com proteína. Eu falei, estão colocando proteína no achocolatado para mascarar a quantidade de açúcar que tem lá dentro, né? Então, tomar muito cuidado com esses fits, com esses falsos saudáveis, porque a criança vai continuar comendo um produto que é processado. Não, mas tem proteína. Não, mas esse aqui, ó, falaram que tem adição de cálcio. Tá, mas ele toma leite, come queijo, né? Então, tomar um pouco de cuidado com essas pegadinhas, que não são poucas da indústria. E às vezes, eu entendo, a família acha que tá arrasando, né? Ele tá tomando esse achocolatado que tem proteína, ó. Então, se ele não come muita carne, tudo bem. Gente, vamos comer a proteína dos alimentos. Não precisa ter proteína no achocolatado, né? A criança que se alimenta bem, ela consegue consumir a quantidade de proteína adequada só vindo da alimentação. Senão, daqui a pouco, a criança tá tomando whey protein, né? Exato, né? E a gente tem que mostrar até graficamente, fazendo ilustrações, comparações, muitas vezes para que a gente seja entendido, né? Porque nós somos da geração suco em pó. Nós somos. Tingia até a língua. Era o máximo. Era o máximo. E aí, hoje em dia, ele toma suco. Qual suco ele toma, né? A gente sempre vai priorizar mais a fruta, né? Mas se é suco natural, quanto toma? Vamos entender. Não, aquele em pó. Aí eu pego o pó, coloca no copo. A senhora enxergou o pó? É açúcar com corante. Mas tem vitaminas e não sei o que lá. Aonde? Você leu no rótulo? Essa vitamina, ela é sintética ou ela é real? Sim. O seu filho precisa dela aqui dentro ou de outra maneira? Porque muitas vezes a gente tem que chocar do que realmente aquilo traz, né? Tem até também um vídeo que circulou muito, que era mostrando, né? Quando você vira aquela bebida láctea, o quanto de açúcar ela tem, o quanto ela tem de fato de algo que... Isso é consciência, né? Exatamente. É assim, se o suco da laranja natural, ele já tem vitamina C. Se o suco industrializado tem aditivo de vitamina C, é porque não deve ter laranja. Então, tentar entender um pouco qual que é a lógica. O que traz essa informação. Exatamente. E Amanda, se você pudesse, assim, rapidamente dar, assim, algumas dicas, eu sei que você já deu várias, mas se você pudesse elencar algumas delas aqui para nós, quais seriam? Falando um pouco da questão do rótulo, acho importante falar que quanto menos ingredientes, melhor. Né? Entender que o ingrediente aparece por ordem, então o ingrediente que aparece primeiro é o que mais tem. Isso. Né? Então, entender um pouco isso. A indústria usa outros nomes, às vezes você fala lá, olha, não tem açúcar, mas tem o nome, tem xarope de milho é açúcar, né? Tem maltodextrina tem açúcar. E eu sempre falo, se começar a ter um monte de nome que você não tem em casa, que você não conhece, desconfie. Né? Gente, alinhada. Exatamente, porque eu falo, como é que você, né? Você às vezes tem medo, as pessoas têm medo. Vamos falar, por exemplo, do pão francês. Pão francês é farinha, sal e água. Eu sei o que é. Uhum. Né? Aí a pessoa, não, mas eu comprei um pão fit, doutora. E aí eu falo, vamos ler o rótulo desse pão fit? Tem tanta coisa ali dentro desse pão fit que eu vou falar, pelo amor de Deus, coma um pão francês, põe um ovo dentro, tá tudo certo, né? Uhum. Então, aprender a ler o rótulo. Quando a gente acostuma a ler rótulo, é um caminho sem volta, porque eu adoro. Eu adoro. E outra porque coisa. A gente também é o que põe pra dentro, com né? certeza, com certeza. E da parte comportamental, eu acho que trazer as crianças pra cozinha, colocar elas mais em contato. Eu não cozinho, gente, montar uma salada, né? Fazer um bolinho de caneca, de banana, para as crianças entenderem, né? Que o leite não vem da caixinha, né? Uhum. Então, trazer as crianças, levar as crianças na feira para elas conhecerem mais, expor mais as crianças, né? Para esses alimentos naturais e equilíbrio, né? Se é uma criança, né? Exatamente, não é um docinho que ela come numa festa do amigo, um final de semana de férias que sai um pouco da alimentação, né? Não é isso que vai atrapalhar a vida da criança. O importante é ela ter essa base de alimentação com comida de verdade. Uhum. Sim, consciente, Com né? certeza. E nos treinamentos que eu faço, e com gente bem grandinha atualmente, quando a gente fala de neuro, uma das coisas que a gente fala é justamente desembale menos e descasque mais. A gente usa a mesma Total, frase. eu também. Além da hidratação, né? Uhum. Porque isso também é vida cerebral e se a gente vai viver mais, talvez a gente precise mais desta também, né? Com certeza.
E é isso, e é a gente entender, né, que o alimento, ele também é afeto, ele é cuidado. Então, não é só o que a gente entrega, mas é o que a gente entrega, como a gente entrega. Eu costumo ainda, todo sábado, almoçar na casa dos meus pais. E isso para o Theo é algo que já está incorporado no dia a dia dele. Lógico, tem uma festa, tem alguma atividade com os amigos, é adolescente. Mas na grande maioria das vezes ele vai amarradão. Por quê? Porque é o nosso momento juntos em família, da gente poder trocar coisas divertidas, dele poder falar sobre TikTok com o avô de 86 anos, Exato. né? Que o avô acaba fazendo coisas hoje para poder estar mais próximo dele também, né? Do que ele gosta da realidade. Então, trazer essa consciência e esses momentos tão importantes, né? De uma forma muito rápida para a gente poder fechar. Eu vivi uma situação em que meu marido teve que ficar por 5 longos meses sem comer nada. Ele não podia se alimentar como a gente se alimenta, pelo sabor, pela textura, pela calma. E com isso entrou uma profissional para conversar, para ajudar, mas foi falar assim para ele: eu entendo, né? Você deve estar se sentindo muito mal porque comida é afeto. E aquilo pegou nele de uma forma que ele mandou ela embora, porque tudo que ele estava precisando daquele momento era de colo e de afeto que Sim. suprisse aquela falta que ele estava tendo. Então a gente A tal da falta. a tal Exato. da falta. Então a gente tem que olhar para esses momentos como os momentos que a gente tem uma relação entre pessoas, mas entre você mesmo, com você, né? Onde você está alimentando também seu corpo e sua alma, de alguma maneira. Então, que telas nisso só vai atrapalhar, só vai te distanciar, só vai te transformar mais ainda no que a gente já tem hoje no dia a dia, que é o automatismo, o imediatismo. Então, é resgatar esses momentos que são tão, tão, tão importantes. Muito bom, muito maravilhoso. Aprendi muito. Eu quero agradecer sua presença, Amanda. Foi genial o que você trouxe. Acho que ajuda a gente a desmistificar, a colocar, né, as coisas no seu devido lugar. E mais do que isso, eu acho que esse papo ele vem numa voz da infância. Né? Quando a gente fala tudo isso, a gente não está aqui querendo polemizar, radicalizar, gerar, né, mais alguma coisa. Não, pelo contrário. Tirar o peso e não colocar mais o peso. O propósito dessa conversa é justamente que a gente a gente tem um compromisso com essa sociedade, com essa família. E a criança, dentro dessa família, dentro dessa sociedade, ela sempre vai ser olhada por nós, né, no Famílias em Nós, de uma outra forma, né, para que a gente possa, de fato, quebrar um pouco, né, tudo isso, sem receita, sem regrinha, mas com muita observação e muita consciência dessa natureza humana, que a gente foi complicando. Cada vez. Esqueceu do básico. E esqueceu do básico, do simples, né? O ditado é mais velho que nós três juntas, né? Entre o remédio e o veneno é a dose. É isso. E a gente foi se esquecendo disso tudo, né? Em prol de sabe lá o quê. Mas muito obrigada, acho que são momentos como esse que a gente tem como missão, compromisso, levar para as famílias e ir desatando esses nós aí. Com certeza, obrigada. E é só para finalizar o que eu sempre falo, né? A intenção que eu tenho como nutricionista não é punir as famílias ou restringir a criança, é que ela tenha saúde para curtir a infância da maneira mais plena que ela puder. Então, se eu conseguir contribuir um pouquinho para essa criança ter uma vida mais saudável, uma infância mais feliz, eu já fico realizada ali na minha missão. É verdade. E lembrando ainda, né, que tudo que se faz na infância vai ser um reflexo lá para frente e que não precisa ser solitário. Nós estamos aqui para estar com as famílias, para ir desatando nós ou, né, estreitando os nós que podemos criar, os laços, não os nós, estreitando os laços que a gente pode criar entre as pessoas e é onde a gente se identifica, o que faz sentido. Ouvir a Amanda, ter a nossa primeira convidada no nosso podcast, foi uma delícia. Então sigam essa moça, já já ela vai falar
a página dela no Instagram e entender, né, que tudo que a gente conversa, tudo que a gente traz é sim uma provocação, mas trazendo também possibilidades de mudança, né? Não adianta a gente jogar nos braços de vocês um monte de informação sem falar agora e então a gente está aqui para isso. Comenta se você ficou com alguma dúvida, se você quer trazer algum questionamento ou se a gente pode desdobrar esse assunto, né? E poder trazer cada vez mais conteúdos que façam sentido na vida e na família de vocês. Então, se gostaram, compartilhem. E a gente fica muito, muito feliz por ter tido essa oportunidade, essa conversa. E mais um próximo episódio do Famílias em Nós vem por aí. E sigam a gente também nas redes sociais. Muito obrigada. Amanda, deixe seu Instagram. É @NutriAmandaFig. Sigam, ela é bárbara. Obrigada, Maravilhosa, gente. obrigada. Obrigada demais. Obrigada.